Gente, se eu não conto, vocês não adivinham, né? Gravei esse vídeo da Céu da Semana ontem, meia hora de vídeo. Falei, vou acrescentar com uma análise sobre os eventos que estão acontecendo, que é muita coisa acontecendo, que eu avisei vocês, inclusive, né? E aí o som tava todo estourado. Olha só que maravilha de Mercúrio retrógrado, gente. Isso assim é sensacional e eu sou a mestre rainha nisso, né? Eu falo, 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 falo e acabo caindo igual um patinho. Mas vamos ao que interessa. Meu nome é Amanda Piontekowski, esse canal é a Orientação do Alto e essa é a nossa série de vídeos do final de semana sobre o céu da semana, onde a gente vai falar sobre os trânsitos astrológicos, colocando alguns eventos e algumas recomendações. Eu vou trazer então algumas análises com os mapas de algumas pessoas relevantes para o seguinte momento em questão. Espero que vocês entendam. Este local que eu falo para vocês, né, onde eu coloco os vídeos, tem uma política de recomendação de palavras e por conta disso, gente, principalmente no país em que eu resido e faço os vídeos e gravo os vídeos, ele tem uma restrição muito grande. Quem é criador de conteúdo sabe que tem alguns canais específicos que têm autorização para falar isso e não é uma coisa explícita, então eu não recebi nenhum comunicado, eu não recebi nenhum aviso, mas a gente vai testando e vai se conversando entre si e vai descobrindo algumas coisas. Então, a gente está vivendo num momento histórico em que isso acontece, então eu não estou inventando, mas o fulano fala, ciclano fala. Tá, se o alcance deles não tem nenhum tipo de problema, ótimo, que bom. Isso é maravilhoso para eles, mas no meu caso, o meu canal e de alguns outros colegas tem sim uma diferença muito grande quando a gente fala sobre determinados assuntos. Então, desde receber algum tipo de aviso, alguma restrição, enfim, algumas coisas que não são muito interessantes. Por isso que eu espero que vocês compreendam, o vocabulário fica bem limitado. Algumas palavras eu realmente tenho que evitar. Eu gostaria muito de trazer uma análise super fluida. Imagina como é que eu não vou falar do que está acontecendo no meu país, né? As notícias, os jornais conseguem, por que eu não consigo? Mas realmente, gente, eu não consigo, não posso. E eu não quero perder meu canal, não quero perder o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui há uns 5, 6 anos que eu estou postando. Acho que eu estou postando com frequência direitinho, tem bem menos. Acho que deve ter uns 3, 4 anos, né? Agora eu já não lembro, mas que seja um ano, que seja um mês, que seja uma semana, é um trabalho, é uma dedicação, então eu espero que vocês compreendam que, como eu uso essa plataforma para divulgar meu trabalho, eu preciso tomar cuidado, né? Eu preciso ter uma precaução aqui, esse zelo. Mas eu não quero deixar de passar o conteúdo para vocês, porque eu achei muito interessante. E como eu gosto muito de astrologia, gosto de ensinar sobre astrologia para vocês, então eu acho que vocês vão gostar desse conteúdo. Então eu vou fazer assim, vou fazer metade do vídeo falando sobre os eventos e mostrando pra vocês como que tá funcionando. Embora, claro, gente, quem me acompanha direto aqui no canal já sabe, porque eu já mostrei. Mas como é muito interessante ver acontecendo, eu vou falar novamente. Então, se você não quer perder mais nenhuma novidade daqui pra frente, ativa as notificações e fica sempre de olho quando sai um vídeo novo aqui no canal, porque eu sempre aviso. Inclusive, avisei das situações climáticas, avisei da situação do país, né, do nosso país, avisei também das situações internacionais. Então, tudo eu tenho comentado. Óbvio que são algumas possibilidades de evento, então vai também depender do nível de consciência coletivo da humanidade em exigir uma postura e suportar o que tá vindo. Então, meu principal recado, minha principal conselho, minha principal mensagem tem sido: fortaleza, gente, se fortaleçam, peçam ajuda se vocês não estão legal, se você não está se sentindo muito bem, principalmente nesse sentido psicológico, emocional, porque não é agora, a gente não tá no ápice. A gente tá no ápice, digamos assim, de um período, mas vai durar alguns anos ainda. Tem muita coisa para ser divulgada para que as pessoas saibam. Então, realmente é um outro patamar de consciência, de informação, de coletividade, coisas que pouquíssimas pessoas sabiam e avisavam e tentavam falar e comunicavam e eram taxadas ali de inconsequente, de viajando na maionese, né? Se é que vocês me entendem, porque são teorias, e hoje em dia a gente tá vendo que
opa, eles estavam certos, realmente isso está acontecendo. Realmente a gente tem que prestar mais atenção nas notícias, nas informações e naquilo que também não vira notícia, aquilo que não é noticiado diretamente, mas indiretamente. É o que eles estão ganhando informando sobre isso. Nível de pessoas sabendo de muita coisa e nem todo mundo está preparado, infelizmente, para isso. Associado a isso, então a gente tem um chamado para a maturidade, um chamado para a responsabilidade, um chamado para uma mudança, para saber a verdade, para ter conhecimento, para trocar informações, para se especializar, para ajudar um ao outro, mas ao mesmo tempo é difícil porque não tem muito com quem contar. Há um sentimento de estar tentando colocar uma estrutura na areia movediça. Então não é na rocha, é na areia. E na areia não dura, não tem estrutura. Então a gente tem que procurar a nossa rocha, a gente tem que procurar a nossa fortaleza, a gente tem que procurar o nosso pilar. E para muitas pessoas a religião é a forma mais eficiente disso, porque até mesmo a estrutura familiar não existe mais. Foi quebrada ao longo dos anos, foi sendo retirada de nós, com inserção de várias ideias de divórcio, de traição, de falação, de fofoca, de intolerância, de inimizade, de rivalidade. Então, consequentemente, a gente tem pais separados, ou isso se conhece o pai, ou se conhece a mãe, ou se estão vivos, e é pouco tio, é pouca tia, são poucos primos, são poucas pessoas realmente cuidando umas das outras. Praticamente é um bando de filho de chocadeira, isso é muito triste. Por isso que essa conjunção do Saturno com o Netuno, ela pede estrutura, ela pede fortalecimento, mas infelizmente muitas pessoas não estão suportando tamanha novidade, tamanhas informações e tamanho pedido de estruturação. Por isso aqui eu sempre falo, procurem uma religião, procurem uma pessoa de inspiração, procurem um objetivo e se fortaleçam, falem, se comuniquem. Então vamos lá, vamos falar sobre alguns assuntos importantes, espero que vocês consigam me acompanhar e com paciência, tá, gente? Muita paciência, porque é importante a gente falar sobre isso e observar astrologicamente também o que está acontecendo. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 7 de março de 2026, aqui no meio da tarde. Agora já são 2 horas da tarde, 2h14. Eu tomei a liberdade de modificar algumas letras aqui, mas eu acredito que vocês vão conseguir me entender. Vamos começar aqui com o internacional e depois a gente vem para o nacional. Embora a situação internacional esteja envolvendo duas nações diferentes dessa daqui, né, americana, eu acredito que seja muito importante a gente observar esse mapa para conseguir compreender um ponto, tá? Eu sei que é multifatorial e aqui não é uma aula de geopolítica, mas é um ponto muito importante, principalmente porque essa nação aqui está envolvida, associada a um desses outros 2 países. E o que a gente tem de alegação são discordâncias ali sobre as ferramentas utilizadas para combate, né, se é que vocês me entendem, e, enfim, umas divergências históricas milenares. Mas essa nação aqui, a América, lá no norte, ela não entra para perder, tá? Dentro da independência dos Estados Unidos, nós conseguimos observar que o mapa ele foi sim feito dentro de uma eletiva, foi pensado de uma forma minuciosa, principalmente para fortuna, para ganhos, para algo grandioso. Na astrologia, o nosso grande benéfico, aquele que dá prosperidade, que é o deus dos deuses, é o Júpiter, também conhecido como Zeus. Atualmente, o Júpiter se encontra a 15 graus e 6 minutos do signo de Câncer, onde ele encontra a sua exaltação. Então, ele está com muita força, muito poder de atuação, até de uma forma exagerada, né? Sem consequência alguma. E nos Estados Unidos, a gente vê que o mapa aqui do dia 4 de julho de 1776, nós temos às 16h50,
a abertura da independência, né, oficialmente, com toda a assinatura e todos os presentes daquele momento, com o ascendente a 8 graus e 14 minutos do signo de Sagitário. E Sagitário é um signo onde encontramos a regência do Júpiter. Então, ter um Júpiter regendo o ascendente sendo aquele que fala sobre o começo, o princípio, o início, o que motiva, a motivação primária, a questão toda do corpo físico quando a gente fala do nativo. Então, é um princípio muito importante o ascendente. E estando esse regente do ascendente exaltado, é muito benéfico para a nação, né? O Júpiter dos Estados Unidos está aqui a 5 graus e 55 desse signo de Câncer, e temos também o Sol a 13,18, muito próximo de uma estrela chamada Sirius. Sirius, nessa época de 1776, estava um pouquinho antes, hoje está a 15 graus, né? Ela estava um pouquinho antes, então tem essa conjunção, essa proximidade com o Sol dessa nação. E Sirius tem vários vídeos aqui no canal, né? Se vocês quiserem, depois deem uma olhadinha, que Sirius é uma estrela que eu sou fascinada, embora eu não tenha nada de Sirius, inclusive o desenho dela está aqui, né, não tenha nada de Sirius no meu mapa, pelo contrário, né, tá lá na minha casa 12, não tem nada a ver comigo, mas eu acho muito interessante, muito fascinante as informações, toda a simbologia de Sirius, e eu não passei, assim, nenhum décimo de informação aqui no canal, mas já tem bastante coisa. Mas dentre as quais, além de muita fama, reconhecimento, sorte, prosperidade, é um estilo bem patriota e hollywoodiano, se é que vocês estão me entendendo. Então, toda vez que a gente tem um retorno planetário ou algo ali benéfico, vai ativar em uma proporção muito grande esse benefício todo. E o retorno de Júpiter é muito favorável. Tanto que o que aconteceu? A gente teve o retorno de Plutão aqui, que foi, se eu não me engano, acho que tem uns 3, 4 anos no máximo. O Plutão estava transitando aqui, realmente, definitivamente, para o final do signo de Capricórnio, e tem uns 2 anos que ele entrou definitivamente no signo de Aquário. Então, esse retorno de Plutão, teoricamente, deveria trazer uma queda na força da potência americana, e, de fato, houve ali um certo abalo, uma certa, talvez, instabilidade, mas nem se compara com essa força que esse Júpiter traz. Então, por mais que nós tenhamos alguns testemunhos desagradáveis, eles, como um todo, acabam se tornando muito benéficos. Então, nós temos aqui eclipse próximo da Lua dos Estados Unidos, nós temos também a proximidade do retorno de Urano, que também implica numa mudança, numa transformação, a proximidade da oposição do Saturno com Saturno natal, também é um outro testemunho de mudanças muito fortes, fora, é claro, eclipses no meio do céu e fundo do céu, em quadratura com ascendente e descendente. Então, são pontos que marcam ali uma mudança, uma transição e algo de realmente muito impacto, muita força. Mas por ser o retorno de Júpiter, que inclusive no mapa progredido, eu vou mostrar aqui para vocês, o Júpiter se encontra a exatos 15 graus do signo de Câncer. Aqui, ó. 15,10. Então, tá realmente bem mais próximo, né? E os ascendentes aqui continuam mutáveis. Então, a gente vai ver ainda algumas notícias, algumas situações, algumas mudanças, algumas revelações, inclusive, porque o Urano está intimamente ligado com esse despertar de consciência e esse excesso de informações. Inclusive, me perguntaram o seguinte: Amanda, as pessoas estão descobrindo mais curas para as situações de saúde agora por conta do Netuno em Áries, porque Netuno tem a ver ali com uma coisa de mar, oceano, profundeza. Acho que associa com psicologia e acho que situações de saúde no geral, né? Talvez seja por isso. E aí eu respondi, né? Respondi isso na rede social vizinha, que o que a gente vê sobre a polilaminina, sobre as outras formas também que estão surgindo, tanto nacional quanto internacional, é justamente a
possibilidade de acesso, porque essas situações já existem, gente, há muito tempo, há muito tempo. Tanto que sempre a gente ouve histórias de fulano, ciclano, beltrano, tava ali com vídeo nessa plataforma aqui fazendo energia infinita, né? Ou conseguindo produção de combustível caseiro, ou fazendo, enfim, ensinando várias coisas assim fantásticas e de repente tudo desaparece, tudo some, sem deixar vestígios. E as pessoas ali, ó, adormecidas, sem prestar atenção, meio letárgicas. Então, a gente tá vivendo no momento agora de acordar, de despertar, de perceber as coisas que estão acontecendo, ter informação sobre o que realmente acontece, ter acesso ao que realmente acontece. Mas ainda recomendo vocês cautela, não saiam utilizando qualquer coisa, qualquer produto milagroso, porque a gente ainda tem essa experimentação social, a aprovação social, e a gente vê muito bem o que aconteceu com as canetas, né? Que de repente, puf, a pessoa não tem mais aquele problema lá, ela perde vários números e o manequim dela, ó, encolhe, fica maravilhosíssima. E aí a gente tá vendo agora saindo várias notícias de situações colaterais dentro desse uso dessa caneta. Super mágica e maravilhosa, que tenho certeza que para muitas pessoas foi eficiente, foi muito bom, com acompanhamento médico, ou com o uso ali adequado, ou enfim, depende muito de muita coisa. Mas algumas pessoas tiveram efeitos severos e irreparáveis. Então tenham bastante cuidado, tenham bastante atenção, porque muitas coisas realmente benéficas, boas, vão surgir nesse quesito de saúde, mas nós não podemos ser inocentes acreditando que todo mundo é bondoso e que todo mundo é maravilhoso. Inclusive, essas situações de saúde, para medicina védica, para medicina chinesa, olha, não é novidade alguma, eles só não falam nada porque realmente não é interessante. Tem pessoas que não querem que as outras fiquem bem, pessoas com influência, com poder, que não querem que as pessoas fiquem bem, tá? Então, como a gente está vivendo numa época, num período de despertar de consciência, eu quero que vocês despertem a consciência comigo. Eu vou passar mais conhecimento e mais informações para vocês. E eu espero que vocês consigam acompanhar tudo isso que eu estou informando, tudo isso que eu estou passando para vocês. E não precisa acreditar em mim. Pesquisem, se informem, mas pesquisa de verdade, tá? Pesquisa de verdade, não é simplesmente jogar ali num site de busca, aceitar aquela pequena descrição simplificada. Eu quero que vocês pesquisem como realmente verdadeiros pesquisadores fazem. Então, pesquisem em livros, pesquisem com pessoas, pesquisem em notícias, façam um levantamento de dados. Isso sim é ser um pesquisador, isso sim é procurar, buscar conhecimento, que eu tenho certeza que vocês são. Só precisa largar a preguiça de lado, arrumar um tempinho livre para a gente caminhar juntos em direção a esse despertar de consciência. Vamos para o próximo. O próximo, então, dentro dessa situação internacional, para mim, eu acho que é mais importante entender que essa nação ela está realmente atrás de um ganho de algo, tá? Não tá ali à toa porque, tô com tédio, o que eu vou fazer? Vou ganhar uma graninha. É exatamente isso, tá? Então esqueçam essa situação toda de uma cultura, de outra cultura. Eu não posso nem mencionar essas outras duas nações aqui nesse país, não posso nem mencionar, porque eu já tive colegas que levaram strike da plataforma e não é interessante, eu não quero perder, tá? Eu posso falar da forma mais profissional, mais jornalística possível. Eles não estão interessados nisso. Somente tem alguns canais, algumas plataformas que estão autorizadas, obviamente, a minha não tá bom? Eu sempre sou sorteada para essas coisas, é maravilhoso. Então, falando nacionalmente, o que a gente tem aqui que eu falei que é importante? Há muita situação de dificuldade, né, para o sol dessa pessoa aqui, como eu havia comentado que teria, tá? Haveria essa dificuldade.
com Plutão fazendo quadratura agora com o meio do céu e fundo do céu. O Plutão está transitando aqui quase 5 graus, né? Passou pelo Quirón. Então, de novo, situações de saúde implicam muitas situações de problemas de saúde. O Plutão está transitando, passou por aqui já, né? Então, diminui um pouco o efeito do problema. Só que o regente do ascendente, que é Lua, a Lua está a 28,52, onde a gente teve ali um eclipse nessa região. Então, de novo, diminui a vitalidade, a visibilidade, o alcance, a facilidade, coisas assim no geral, né? Tanto físicas quanto de popularidade também, de aceitação e receptividade. Depois nós temos a entrada do Saturno com o Netuno aqui no signo de Áries, fizeram conjunção muito próxima do grau de Sol dessa pessoa. O Sol também fala de vitalidade, de força, fortaleza. Agora o Saturno já passou, o Netuno já passou, mas houve a conjunção. Então ou a pessoa toma um poder muito grande e continua conseguindo liderar, comandar, estar à frente, porque essa estrela aqui, a gente vai ter algumas estrelas da constelação do Eridanos, então é um espalhar de informação, de conhecimento, de liderança, só que ao mesmo tempo, se a pessoa não está muito bem de saúde, de popularidade, houve esse baque, essa situação toda que ocorreu. Mas o ponto benéfico vocês se lembram do que eu falei do Júpiter no mapa anterior? Então, o Júpiter, o grande benéfico, ele salva, ele remedia qualquer situação ruim. Então, a coisa ruim não deixa de acontecer, ela realmente acontece, mas alguma coisa benéfica acontece depois ou através dessa situação. E nós temos aqui, então, o retorno do Júpiter. O Júpiter vai ficar direto nessa próxima semana, finalmente, né? E esse Júpiter direto, ele vai de novo trazer benefícios, porque será ainda o retorno de Júpiter dessa pessoa. Então, vai acarretar em benefícios gerais para a saúde, para alguma coisa que aparece, que ajuda, que salva, que remedia, que do nada, aos 45 do segundo tempo, ou às vezes no acréscimo ali, já no segundo tempo, surge ali um gol, surge uma oportunidade, surge alguém ajudando, ou uma reparação, tá? É mais ou menos essa analogia que eu posso fazer para vocês, sem dar muitos exemplos e situações. E a gente vê que tem, sim, alguma dificuldade, né, dentro de relacionamento, dentro de situações com mulheres, coisas bem desagradáveis mesmo, principalmente porque atualmente o Quirón e a Áries estão transitando bem aqui a 24, 25 graus do signo de Áries, lançando uma quadratura parcial ali para o ascendente e para o descendente. Então, isso prejudica também o corpo físico e as parcerias e relacionamentos. E algo bem relevante que a gente viu durante esse período são as traições, né? Então, a gente ficou sabendo de algumas situações ali de deslealdade, tá? Provavelmente tenha mais alguma coisa que eu tenha comentado e agora me fugiu da cabeça, mas se eu recordar, a gente volta. E para finalizar, que eu também fiz a análise desse mapa aqui, dessa pessoa, The Judge. E o que aconteceu, claro, tem vários outros representantes, tem também o mapa. E será que eu consigo abrir aqui? Consigo abrir aqui para vocês. Aqui, muito, muito importante, tá? Muito importante isso aqui. Eu deveria ter mudado as letrinhas, mas espero que não capte. Se eu não falar, não foi, né? Se eu não falar, não existe. Assim que conta, assim é que é. E o que acontece aqui nesse local aqui, que é muito importante? Nós tivemos eclipses, né? Aqui em quadratura. Aqui no meio do céu, fundo do céu, né, parcialmente. Tivemos também o Plutão fazendo quadratura com a Lua, isso aqui é muito importante. Já foi, né, já passou, assim como do Marte do mapa da independência da nossa nação. Então, é coincidência? Acho que não, é alguma coisa importante, né, gente? E aqui, ó, lembra que eu falei desse grau aqui? Quirón com Áries estão transitando por aqui, e esse Marte, ele rege tanto a sexta casa quanto a 11ª casa, que são dos grupos, né, o coletivo, as pessoas que fazem parte, que integram, e principalmente temos também eclipse ocorrendo aqui,
no Júpiter, que rege o meio do céu, a reputação, e também o descendente, os parceiros e acordos. Então, o mapa ele está sendo testado. E o que acontece com esses testes? Não é que deu azar, é que se a pessoa não teve uma conduta 100% ou não cuidou com as parcerias ou associações, ou não teve um cuidado consigo mesmo, as situações elas vão aparecer, vão vir à tona. Então, pode ser tanto, se eu enganei a minha vizinha e roubei a galinha dela, é errado o que eu fiz. Então, vai descobrir que fui eu. Ou, de repente, eu confiei nela e comprei a galinha e ela me vendeu uma galinha doente. Então, vai surgir a situação também. Então, independente da pessoa estar certa, estar errada, o que foi feito de uma forma inadequada, de uma forma imprudente, poxa, eu deveria ter perguntado, deveria ter percebido, deveria ter comprado um local com uma certificação. Tudo isso, gente, quando a gente tem trânsitos ali de dificuldade, principalmente eclipse, retorno planetário, Quiron, Eris, planetas geracionais em trânsito por pontos do nosso mapa, são situações que a gente já tá precisando melhorar, já tá precisando de uma reforma ali, já tá precisando de uma mudança de postura, uma tomada de consciência. Então, para bem ou para mal, estão aparecendo essas situações todas aí, né, do mapa, né, do jurídico. E, enfim, mais coisas aqui surgem também, provavelmente, né? O Urano tá entrando aqui, logo, então alguma mudança muito forte vai acontecer. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo, então é muito importante. A gente teve eclipse aqui também nesse Saturno, né? Que é o mesmo grau do Sol, da independência do nosso país. E o Mercúrio retrógrado por aqui. O Mercúrio fica retrógrado em Peixes quase sempre, né? Quase todo ano, dá pra gente considerar, mas ele é o ponteiro dos segundos da marca do tempo, tá? Então eles vão acentuando alguma coisa que já está dentro de uma predisposição de acontecer. Esse aqui, que eu acho importante, que eu havia comentado, falei que teria alguma coisa com esposa e parcerias, porque o Plutão chegou aqui no grau 4. E eu avisei isso, gente, tem um tempinho já, né? Tem um tempinho. Tá aqui no canal o vídeo, mas é difícil de achar um pouquinho porque eu não posso colocar nomes, né? Então, se vocês quiserem assistir esse vídeo, eu vou deixar fixado aqui nos comentários, ou de repente tento deixar linkado de alguma forma. E o que mais nós temos aqui também? O Saturno entrou em Áries, vai ser o retorno de Saturno, dessa figura aqui, e com o Netuno também. Então, de novo, uma cobrança, poderia ser até uma situação de saúde, pode ser que apareça de fato alguma situação de saúde também, tá? Eclipses próximos do Sol, o Marte, que rege esse ascendente aqui, também teve eclipses nesse eixo, né, Áries e Libra, onde começou a queda, começou a ruir, começou a aparecer notícias, porque a pessoa teve um grau de poder muito grande, ela acabou abusando desse poder, né? Tivemos eclipse aqui também na Lua. Tudo, gente, milimetricamente cronometrado, eu acho isso impressionante. Tô economizando tempo, mas assim, vocês podem conferir tudo isso que eu tô falando, por exemplo, porque eu sei que é muita informação para quem não está acostumado a acompanhar a astrologia, né? Quem tá no começo, ou quem tá começando agora a aprender, quem tá ainda com dificuldade de identificar os graus. Então parece que eu tô inventando um monte de coisa, né? É normal ficar se sentindo um pouco perdido assim, mas é tudo com calma. Você pode ir pausando para ir estudando, para ir verificando tudo isso que eu tô falando, né? Os graus, os eclipses. Aqui, ó, 17 de fevereiro de 2026 foi o penúltimo eclipse, 28:49 de Aquário-Leão. Antes disso, aquele que eu falei agora há pouco, que foi a 29 de Virgem, 21 de setembro de 2025. Aquele pertinho, né, do Sol da Independência, 7 de setembro de 2025, 15:22. Os eclipses anteriores de 2025, 2024 a 2025, eixo Áries e Libra, né, 21 de Libra. Tudo isso, gente, vocês podem parar para falar, porque já deu meia hora de vídeo aqui, com alguns cortes vai ter dado quase meia hora, e a gente ainda falta o céu dessa semana, falta falar de mais um mapa,
então não tem como eu falar detalhe por detalhe. É normal se sentir um pouco ali, sair até com dor de cabeça, né, de tanta informação. Tem cursos que eu falo de uma forma bem mais didática, que você vai conseguir entender de verdade tudo isso que eu tô falando. Tá na descrição aqui do vídeo, mais informações sobre tanto o curso de astrologia ágil, que eu ensino a não ficar tão perdido olhando o próprio mapa e a identificar os graus. Então, é um curso mais introdutório que eu faço a venda direta, por isso que ele sai bem baratinho. E também tem o curso de simbolismo astrológico, para quem quer ter um pouco mais de noção interpretativa, além do básico, que eu também faço a venda direta, porque sai um valor bem mais em conta, mas também tá pela plataforma de venda de cursos. Então, fica à vontade para ter mais informações aqui na descrição do vídeo. E, obviamente, para saber do seu caso, de repente eu falei aquário, falei Áries, falei isso, falei aquilo, e ai meu Deus, eu sou de Áries, ai eu sou de aquário, agenda uma consulta que eu falo com todos os detalhes sobre quais são as possibilidades de evento na sua vida, o que você pode fazer para se prevenir, como é que você pode lidar, quanto tempo dura, mas se você quer só saber de você e não quer avançar muito nessa parte preditiva, não tem problema, a consulta é bem interativa, fica gravada, então me manda mensagem que eu te passo mais informações sobre como que funciona. Então vamos aqui, gente, no mapa do nosso país, da nossa nação. Eu acho muito interessante esse mapa. A gente tem vários outros mapas, né? A gente pode falar também do mapa do descobrimento, também importante, mas vamos com calma. Esse aqui é um mapa que traz muita possibilidade de evento. E como eu falei, ó, comecinho de Gêmeos, então essa parte de notícias, de informação, o nosso país também faz parte disso, de divulgação das informações, não vamos ficar para trás. Então é o Plutão em Aquário e o Urano em Gêmeos, eles fazem um trígono e eles estão se comunicando com esse mapa da independência pelas proximidades do Júpiter e da Lua. E em breve também o ascendente da própria independência. E aqui o Plutão, que fala sobre essas riquezas e profundezas, nós temos o Saturno, que já está transitando por aqui já tem um tempo, com o Netuno. Então, essa instabilidade nos recursos e na distribuição dos recursos, os eclipses ocorrendo aqui nesse eixo Peixes e Virgem também. Isso eu falei lá atrás no mapa da posse e falei várias vezes também do que aconteceria, previsões para o nosso país. E me lasquei porque eu perdi muito o alcance. Então, gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deem like, se inscrevam, ativem as notificações, ipem o vídeo, comente qualquer figurinha, comente de novo, comente no começo do vídeo que você começou a assistir, comente no meio do vídeo agora que você está assistindo, comentem no final do vídeo, ajuda muito no meu engajamento. Venham aqui amanhã e também comentem, compartilhem. E vejam até o finalzinho do vídeo. Tem também a possibilidade de ser membro do canal para apoiar todo o meu conteúdo, meus estudos e as informações que eu passo aqui para vocês. Tem várias opções para ser membro também. Você recebe adiantado todo o conteúdo dos vídeos. Então, gente, eu avisei tudo isso e só que o problema que eu errei foi e falei o nome. Eu não posso nem falar o nome do nosso país. Até isso, assim, despenca muito meu alcance. Em todos os outros vídeos, eu tô, assim, batalhando, remando pra tentar recuperar, pra não ter que fazer um outro canal. Então, gente, me ajuda aí no engajamento, porque é chato falar isso. Eu acho um porre falar isso. Mas eu tenho que falar, tá? Porque realmente não tem condição, não tem como. Então, vamos continuar aqui. E eu não acho justo ficar falando sobre coisa fútil, eu acho importante falar sobre essas informações. Então eu conto com a ajuda de vocês. Então, eclipse aqui, eclipse aqui, eclipse aqui. O Plutão passou de quadratura aqui com esse Marte, que rege o meio do céu e rege a casa 3. Então, as comunicações, a imprensa fica à deriva, tem que ter uma transformação, tem que ter uma mudança. Provavelmente vai surgir ainda mais imprensas independentes, né? A parte jornalística ali de uma forma autônoma. Provavelmente a gente ainda vai ver isso. Já devia estar vendo, mas provavelmente a gente veja ainda mais. Fora essa situação toda, né, do enfraquecimento da popularidade do atual governante, né, da nossa nação. Enfim, são muitas situações aqui acontecendo e provavelmente a gente veja mais notícias, mais informações
nessa parte, inclusive, jurídica, legislativa, o Urano vai ainda, gente, vai demorar, mas vai passar pelo Júpiter, que é um dos significadores. Júpiter e a Lua, que significa principalmente o povo, mas essa Lua também está regendo a casa 6, que é a situação de saúde da nação, né? A base da nação. Então, alguma mudança muito forte nesse sentido, de revelação, de escândalo. E a lua negra do país é a 26 de Escorpião, né? Então, tem ali alguma falcatrua, né? Tem ali alguma coisa sem vergonha. E atualmente o Urano tá bem no final de Touro e a lua negra tá transitando por aqui, que é algo que eu comentei sobre aquele vazamento de e-mails internacional. Não o nacional, o internacional, daquele cara que tem aquela amontoado de terra no mar, sabe? De uma forma independente. Até isso a palavra eu não posso falar. Ai, ai, ai. Mas vamos que vamos. Então, tem também essa situação que pode ser que essa nação aqui, né, esteja utilizando essa situação de conflito internacional para despistar aqueles e-mails que vazaram. Que eu até comentei, falei, gente, se vocês não estão bem de geral, o emocional, o psicológico tá meio abalado, não leiam aqueles arquivos, não leiam aqueles arquivos internacionais, tá? Tem a ver com as Pleiades, que ficam no finalzinho de Touro, onde o Urano tá transitando agora, com a Lua Negra, ela vai passar de novo aqui, tá, gente? Vai passar de novo aqui no finalzinho, ela vai voltar, porque ela tem essa movimentação de zigue-zague. Inclusive, provavelmente vai ser essa semana, se eu não tô enganada, vai ser no comecinho da próxima semana. Então é importante a gente comentar que vai ter mais informações vazando aí dessa situação e de outras situações semelhantes de relações ali íntimas com pessoinhas pequenininhas, que não é nem uma relação, é realmente um ato grotesco, né? Porque também é uma série de palavras que eu poderia usar para descrever aqui que eu não estou autorizada. Então, provavelmente saiam mais notícias em relação a isso. Eu não paro de ver notícias em relação a isso, inclusive, né? De apreensão, graças a Deus, apreensão, prisão, e, enfim, várias situações assim. Muito importante. Então, vamos para o céu dessa semana. Eu estou aqui 7 de março, no sábado, vou colocar aqui por horas. Nós temos, então, a Lua começando a minguar. Esse é um outro ponto que eu acho muito importante falar para vocês, porque essa semana teremos a Lua transitando tanto pelo signo de Escorpião, quanto pelo signo de Capricórnio, que são 2 signos de debilidade para a Lua. Ainda mais uma lua minguando, se recolhendo, então ela perde bastante a força, associado à entrada da Vênus no signo de Áries, que é um outro significador feminino, significador de mulher. As mulheres são representadas por esses planetas na astrologia. Então, quando eu falo assim que os significadores femininos estão em debilidade no céu, significa que as mulheres tendem a ficar enfraquecidas, se sentirem menos dispostas, precisarem de mais cuidado, mais atenção com quem se relaciona, quando anda, com quem anda, onde anda. Tenham cuidado, tenham bom senso. A gente pode ver ali disputas e situações de relacionamento, de intimidade, uma forçação, né? Tanto com esse trânsito da Lua em Escorpião, agora nesse final de semana, inclusive, né, dia das mulheres, e depois também daqui uns 4, 5 dias com o trânsito da Lua no signo de Capricórnio. Mas, no geral, a Vênus transitando durante esse mês de março pelo signo de Áries, ela passa pelo Netuno, ela passa pelo Saturno. Então, tudo isso, gente, é DR, é egoísmo, é individualismo, é aquele sentimento assim de ai, não aguento mais, tá tudo ruim, nada presta. E depois, quando ela estiver aqui no final de Áries, vai ser pior ainda, porque vai ter o cutucão na ferida. Então, gente, durante esse trânsito de Vênus em Áries, procura cultivar um autocuidado, um autoconhecimento, mulherada. Vamos procurar terapia, vamos procurar fazer um curso, vamos procurar se especializar, vamos procurar conhecer alguma coisa legal, interessante, vamos fazer um artesanato, vamos fazer alguma coisa para gastar essa energia em algo produtivo, algo útil e não em discussão, DR, briga, tá? E eu tô falando sobre relacionamento de verdade, porque se tem alguma coisa que ameaça a vida, para mim não é relacionamento, é caso de Polizei, por favor,
chamem ali a ajuda especializada, porque eu estou falando aqui sobre relacionamento entre dois adultos, que é possível conversar, dialogar, que não corre nenhum tipo de risco da integridade da pessoa, tá bem? Vamos continuar aqui. No domingo, dia 8 de março, a Lua então está no signo de Escorpião. Temos também, obviamente, o Mercúrio retrógrado. Então, quanto a isso, gente, compras muito gigantescas, investimentos gigantescos, evitem, tá? Evitem qualquer tipo de acordo comercial, qualquer tipo de viagem também é interessante evitar, não é muito legal. Embora a gente já tenha passado do período de eclipses, né, a gente tá tendo um resquício ali ainda, não é tão perigoso para a situação de aviões, mas ainda não é legal. O Mercúrio retrógrado não favorece muito, o Marte também não tá ajudando muita coisa, né? Então vamos ficar tranquilinhos em casa, né? Vamos prestar atenção mais na gente mesmo, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para ser uma pessoa melhor, como é que a gente pode contribuir mais socialmente, como é que a gente pode se informar mais sobre a vida, né, sobre os eventos. E na segunda-feira, dia 9 de março, para o meio-dia, a Lua sai do signo de Escorpião e entra no signo de Sagitário. E no dia 10 de março, terça-feira, nós temos a quadratura de Lua, a mudança de Lua, ela vai começar a se acentuar. Então é muito importante durante esse período, onde a gente normalmente encontra também mudanças de clima, né? Se tá muito quente, fica frio, fica quente, normalmente caem temporais, nascem os bebês, né? É uma mudança na natureza, durante a mudança da fase da lua aqui, entre terça e quarta-feira. Então procurem prestar atenção. A situação de muitas chuvas, muitas águas, continua, como eu avisei já para vocês, já estou avisando há muito tempo, e continuo avisando, continue em vigor. Então, ativem ali as notificações da Defesa Civil, procurem abrigo, procurem se prevenir, prestar atenção aí no local onde você está, se está seguro ou não, porque é uma previsão geral, tá? Para todo local, para toda região, mas se tem uma tendência de maior volume de chuva, se tem uma tendência de deslizamento, obviamente você precisa se prevenir. Na quarta-feira, dia 11 de março, a Lua chega na quadratura dela, a Vênus chega a 6,25 de Áries, o Urano chega a 28 de Touro, o Plutão a 4,48 já vai chegar a 5 graus de Aquário, tá? E o Marte a 7 graus. O Mercúrio tá a 12, né? E tá voltando mais um pouco, ele volta até 8 graus e pouquinho. Então, no dia 12 de março, quinta-feira, como eu falei, a Lua transitando pelo signo de Capricórnio é um outro período de dificuldade para mulheres, tá? Quadratura, inclusive, com a própria Vênus. Primeiro com Netuno, com Saturno, brevemente com a Vênus também, e depois, no dia seguinte, na sexta-feira, com o Quirón e com a Áries. Então, é um período de ativação novamente de situações ali contra a integridade das mulheres. E o nosso Júpiter estaciona no dia 11 de março, na quarta-feira, e fica direto no dia 12 de março, quinta-feira. Finalmente, eu não aguentava mais, gente. Para mim, particularmente, esse Júpiter em Câncer, por mais que ele seja muito benéfico, tá em exaltação, mas é a minha casa 12. Então, para mim, não tem nada de especial. E eu adoro quando tá em trânsito de Júpiter, né? Fica maravilhoso. E ainda, para melhorar, o Sol tá na minha casa 8. Então, meu Deus do céu, para mim tá terrível. Logo, o Júpiter ficando direto, ele já começa a fazer uma movimentação assim, sabe? A gente sente como se ele já estivesse chegando em Leão. Aí sim vai ser maravilhoso. Olhem ali o mapa de vocês, onde vocês têm o signo de Câncer para terminar de aproveitar, e depois o signo de Leão também, para conseguir aproveitar melhor esse Júpiter em Câncer. Aqui no canal eu faço vídeos sobre trânsito de planetas nos signos. Então tem o Urano em Aquário pelas casas, o Netuno em Áries pelas casas, o Saturno em Áries pelas casas, para vocês terem um pouco mais de noção das possibilidades de evento na vida pessoal de vocês. Sobre o Plutão em Aquário nem se fala, já tem anos aqui no canal, né? Eu sou bem adiantada já com conteúdo. Então dá uma procuradinha aqui para vocês estarem a par, né, dessas tendências. Mas óbvio que uma consulta profissional é o que vai dar toda a diferença. Então tem meu contato na descrição do vídeo. Para mais informações é só me mandar uma mensagem. Eu explico como que funciona a consulta e atendo com vocês com a maior alegria e passo essas informações de uma forma muito mais prática e precisa e específica para o seu caso e para o seu mapa. E para a gente fechar a semana, sexta-feira,
sexta-feira 13, né? Mais uma sexta-feira 13 esse ano para fechar. Nós temos a Lua minguando pelo signo de Capricórnio, o Júpiter tá direto, a Vênus já tá a 8 graus do signo de Áries, assim como o Marte a 8h40, o Mercúrio a 11h09, mais alguns dias ele vai estacionar e no dia 22 de março que ele fica direto, tá, gente? Então demora mais um pouquinho ainda, temos mais uma semaninha para aproveitar esse Mercúrio bem lentinho. Ele tá perdendo a velocidade, inclusive, né? Perdendo a velocidade quer dizer que ele tá mais lento, ele logo vai estacionar, aí ele fica direto e vai ganhar velocidade de novo. E é sempre do ponto de vista da Terra, tá, gente? Eu não vou explicar isso de novo, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Tem vídeos aqui no canal explicando sobre Mercúrio retrógrado, como é que funciona essa movimentação. Vamos lá, vamos se esforçar um pouquinho para aprender astrologia de verdade, tá? Não desanimem, não desanimem. Então, no domingo 15 de março, a Lua entra no signo de Aquário. E, ó, Mercúrio 9h53. Só dando uma espiadinha aqui na próxima semana, nós teremos a Lua Nova, ali no dia 18, 19 de março. Ah, só mais uma atenção, ó, que eu havia esquecido. Na segunda-feira, dia 16 de março, de novo, até aqui, ó, 15 de março, domingo, a Lua Negra de novo em oposição com Urano, que eu falei que né, mas é bom reforçar. Eu tinha falado que pro final da semana, né, começo da outra ia ter isso aqui, mas é bom reforçar. Então, continuando aqui, Lua Nova ali no dia 18, depois dia 20 o Sol entra em Áries e o Mercúrio estaciona, e dia 21 a Lua crescendo, chega em conjunção com o Netuno, depois temos o Sol entre o Netuno e o Saturno, e dia 22 de março, então, o Mercúrio direto. Mas semana que vem a gente conversa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aceito sugestões de outros temas e vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. É só deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de auxiliar no engajamento do canal. Tenham uma excelente próxima semana. Aguardemos as próximas notícias, né, gente? Que tá, assim, fazendo pipoca para acompanhar o bafafá todo. Nacionalmente é só cômico, tragicômico, né? Internacionalmente tá um pouquinho mais pesado, então é importante ter cautela, zelo e lembre-se sempre, gente, fortalecimento, conversem, procurem ajuda, procurem se fortalecer, lembrem de rezar, de orar, dentro da denominação religiosa de vocês, mas quem não tem religião não tem problema, tem filosofias, nós temos estudos, nós temos buscas, sempre uma coisa maior do que a gente para trazer esse fortalecimento e essa integridade, tá bem? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.